Sejam bem-vindos mais um episódio do Pode Idealizar. E hoje nós estamos aqui na mini temporada que é o Wedding Day. E eu vou bater um papo aqui incrível com um nome super renomado no Brasil. Ele que é uma referência, uma pessoa que é inspiradora nesse mundo de eventos e celebrações. Roberto Cohen. Obrigada, amigo, por estar aqui no Pode Idealizar. Imagina, honra estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada por você vai compartilhar aqui um pouquinho da tua trajetória, que é uma história incrível, né? E você, assim, é uma pessoa que tem toda a acessibilidade nesse mundo de celebrações, né? A gente sabe que isso aí é uma coisa que é referência no Brasil todo e também no mundo aí fora, né? Queria que você começasse um pouquinho falando como foi que começou essa sua jornada. Você veio da odontologia, né? Sim, eu vim da odontologia, um jovem de classe média, nascido e criado em Copacabana, no Rio de Janeiro, e feito para ser o doutor da família. Fiz a minha faculdade de odontologia, muito feliz, estava tudo muito bom, muito bem. Meu consultório, 2 consultórios, um na zona norte do Rio, outro em Copacabana. E um dia uma amiga me pede para ajudar a fazer o casamento dela. E as pessoas, por que que ela veio me ajudar a isso? Eu já era meio metido a organizar festas no colégio. Festas do Grêmio, do colégio, festas de turma e tal. E ela tinha uma questão interessante. Ela, judia, casando com um rapaz não judeu. Nós estamos falando de 40 anos atrás. E a Eliane está casada até hoje. E era uma questão isso na época. O Brasil não tinha sequer o divórcio. Então, fui ajudar a Eliane e dei umas ideias para ela que foram: você vai se vestir de noiva, sim, vai ter tapete, sim, vai ter violinos, sim, vai ter flores, só que não vai ser na igreja, na capela, nem na sinagoga. Vai ser na própria casa de festas. Muita gente pode dizer assim, mas que grande ideia foi essa? Não existia esse tipo de casamento há 40 anos atrás. Foi um ovo de Colombo. Todo mundo casava na igreja, na sinagoga, na sua capela, o que fosse, ou no cartório. Acabou. E daí, volto para o meu consultório. O casamento dela foi um sucesso. Veio mais um, mais outro e mais outro. Sempre casamento problema. Desquitada querendo casar. Não tinha divórcio ainda no Brasil. Pessoas de diferentes religiões, não é? E assim eu comecei resolvendo problemas, porque eu acho que é isso que as pessoas procuram um cerimonialista: soluções para as suas questões. Eu não diria problemas, para as suas E questões. você já tinha um pouco, já tinha conhecimento, né? Tanto desse casamento que era judaico e tudo, você tinha esse conhecimento para estar ajudando ali. Eu digo que a matéria-prima do cerimonialista é o pepino, é o problema, são as questões. E as ferramentas são a cultura, porque só com cultura, com muito conhecimento, você consegue dar soluções. Hum. Qual foi o evento mais desafiador que você já organizou ao longo de toda essa tua trajetória? Olha, eu acho que um dos maiores não foi número de pessoas, mas ele foi maior em termos de tempo e uma logística realmente muito desafiadora. Fiz um casamento na Itália para uma família de São Paulo, que eram 4 dias e que não tinha para eles nenhum plano B. Tudo tinha que dar certo do jeito imaginado. Desafiador. E então, por exemplo, o primeiro dia tinha uma caça às trufas. E se a gente não arranjasse as trufas? E se chovesse? E se os convidados não achassem as trufas, mesmo tendo os cachorros, farejadores e tudo? O segundo dia era uma vila italiana, num espaço ao ar livre e tal. E se chovesse? Não tinha a menor graça fazer dentro de um salão. O terceiro dia tinha um grande casamento, com cerimônia, um coquetel e um jantar todo ao ar livre, com uma orquestra de 50 pessoas, fogos de artifício, tudo montado ao ar livre. Banheiros, cozinha e tudo, nada existia. No meio do nada, nós fizemos tudo. E sem todo. E sem todo. Depois o pessoal ia para o after, que era num espaço fechado, obviamente, tipo uma boate, ok. E no dia seguinte, uma pool party
estilo anos 60, onde até o maquinário do DJ e o traje das pessoas tinham que ser anos 60. Então foram assim, não é assim, já deu certo o primeiro, não. Cada um dos 4 eventos deles foram muito desafiadores. É tradicional na Itália, né, você fazer um casamento mais de um dia, né, chega a ser 4 dias, é isso? Na Itália nem tanto, na Índia 7. Ah, Na Índia 7 dias, dependendo da curioso, casta gostei. que você pertence e tudo. Na Itália tem mais, como na Europa toda, um pré-wedding, né? E o dia do casamento. No máximo, um brunch, um café da manhã. Mas esse de 4 foi danado. E qual o grande desafio? Não era só os intempéries do tempo, mas eu estava trabalhando na Itália, com fornecedores que eu não trabalho toda hora. Claro que a gente faz muito network quando a gente viaja, vai a congressos, mas não é esse meu Brasil aqui que nos recebe de braços abertos, né? Verdade. Quais são os erros que você considera mais comum hoje nas celebrações, no cerimonial? Você diz o erro Os erros dos profissionais, até para compartilhar isso como e uma dica para profissionais. que se possa É. evitar. Primeiro, existe um grande erro que é não se posicionar junto ao cliente. Muitas vezes eu vejo o cerimonialista, o buffet, o bar, qualquer profissional de evento querer fazer exatamente o que o casal quer e não se posicionar se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, tá? E eu digo o seguinte: o cliente tem todo o direito de errar, de pedir coisas absurdas, que é o sonho dele, ele nunca casou, tal. E a gente, como profissional, tem que acertar. E a gente tem que orientar, né? Então, não é dizer assim, isso não vai dar certo. Olha, pode acontecer isso se fizer assim. Nós vamos correr esse risco? Não vamos. Então nós temos que alertar tudo. Esse é um grande erro. Outro grande erro que eu vejo, me desculpem, colegas, Mas vale deixar. mas vou tocar na ferida de muita gente. É um protagonismo, é um salto alto, que as pessoas esquecem que o protagonista é o casal e não apenas o cerimonialista, ou o DJ, ou a banda, ou o artista. Eu admiro aquele artista, aquela banda, que a primeira coisa que ela faz é chamar o casal no palco para participar do evento inteiro. E não só chama a noiva na hora do buquê e fica fazendo aquele showzinho sendo o protagonista do evento. Isso que você está falando aí, está ficando realmente assim, tão visível e comum. Às vezes pode tocar realmente na ferida de alguém, mas não deixa de ser também assim, importante compartilhar isso, porque é a questão da humildade e do ego. A gente ontem estava conversando isso aqui também, eu estava conversando com o Daniel Cruz, ele citou a mesma coisa, né? E aí, às vezes, daí você tá, o profissional tá querendo tanto ali aparecer, ainda mais hoje é tudo tempo real, né? Essas gravações e tudo, que esquece um pouquinho, principalmente dentro do cerimonial, que muitas vezes a gente tem que recuar, ter o time certo, né? A gente está lidando com nomes, com pessoas, que elas têm a hora de expor. Até as gravações, hoje a gente estava comentando também, tem eventos que está sendo feito que antes da noiva estar no local, já está sendo postado. Divulgado, exatamente. E até divulgado, é E verdade. até divulgado. É claro que existe a noiva influencer, tem o casal que gosta disso, e muitas vezes eles contratam um Pra isso. storyteller para isso. Agora, eu acho que nós, profissionais, nós recebemos para realizar um evento, e essa postagem, tudo isso, tem que ter a permissão do cliente. Segundo, até quando e a partir de quando vai ser permitido postar e não ser uma coisa compulsória. É até onde a gente pode ir, né? É isso, a gente está lidando muitas vezes ali com o público A também, né? E eu acredito que isso, essa sensibilidade que você tem, como eu falei no começo, é uma coisa que eu já ouvi falar muito, né? De clientes realmente aí renomados que sabem que você se diferencia no mercado por essa postura.
Eu não sei se é exatamente isso que você considera, acho que além do talento, know-how, mas esse cuidado, essa assinatura, Roberto Cohen, você é um diferencial aí, né? Obrigado. Amiga, se a gente falar de tendência de 2025, o que é que você cita para celebrações, que você acredita que é uma tendência que vem aí para ficar? Hum. Olha, eu vou te ser muito sincero. Eu sou muito contra tendência, porque se a pessoa simplesmente seguir uma tendência, tendência passa, estilo fica. Então, eu tenho. E a gente casa para ser feliz e para casar uma vez só, né? O É, ideal é isso. verdade. Não é para trocar de roupa, trocar de marido, trocar de mulher, né? E eu tenho muito medo da pessoa daqui um ano, dois. Nossa, como é que eu tive coragem de fazer isso? Naquele tempo se usava isso se usava aquilo. Vou dar um exemplo. Vestido da Grace Kelly. Tem mais de 50 anos, é copiado até hoje. E um monte de vestido, que eu não vou citar estilistas nem nada, mas que foram tendência, foram moda uma certa época, sumiram. Né? E aí eu fico vendo, todo mundo adora ver aquela foto da avó antiga, É. com aquele vestido clássico, o vovô magrinho do lado, clássico, com terno escuro, né? Usando uma gravata clássica, dois arranjos do lado, a família sentada no sofá, na casa dela. E muita gente fala assim, eu quero uma foto igual da minha avó. Né? Ok. Não estou dizendo que precisa ser todas. Claro, você não vai botar a música que a sua avó usou, não vai. Mas existe um resgate, né? Exatamente. Então, eu acho. Eu escutei recentemente, não sei quem falar, uma frase que eu gostei muito, que é: casamento não é palco. Entendeu? A festa, brinque à vontade. Mas eu acho que a brincadeira da cerimônia, o cachorro entrar, o cachorro levar aliança e tal, eu acho que tem certas coisas que tem um certo limite. Eu acho que tem um certo limite. Ah, Roberto, o que você tem contra o pet? Não tenho nada. Tem 2 vira-latas adotados, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Participariam do making of, participariam de uma foto ou outra, mas não seriam usados no meio de um casamento. E você vê que tanto isso é tendência, que teve a época do carrinho de bebê, depois virou um carrinho elétrico, agora está o pet, e daqui a pouco, eu tenho dúvida, vai vir um drone trazer a aliança. Já existe meme com isso. Ah, existe. Tá? E daqui a pouco o drone vai ser ridículo também, que vão inventar alguma coisa. E quem fica são os valores, quem fica é a tradição. E a vovó levando aliança. É. Né? E o tio, o parente, a sobrinha, a afilhada. Essa é para sempre, né? Qual conselho você daria para quem quer iniciar aí como um cerimonialista? Em primeiro lugar, é um trabalho de muita doação, tá? Muita doação. Antigamente você tinha que doar demais o seu tempo, você não tinha internet, você não tinha Google, você não tinha nada disso. E hoje em dia, com a tecnologia, o seu tempo ainda está curto. Os casais, as pessoas, os profissionais te demandam a todo tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar. E quem acha um absurdo responder 24/7, não é considerado um absurdo hoje em dia, é considerado obrigação. É. Então a pessoa tem que ter muita doação para isso. Segundo lugar, se capacitar antes. Porque, infelizmente, como essa profissão não tem um mercado, ela não é oficial, né? Ela não foi legalizada, você não tem um conselho, você não tem um sindicato, então qualquer um se joga do mercado. Qual o problema disso? O problema é que qualquer lesão é irreversível. Ela pode aprender naquele evento e se consertar para o próximo. Mas aquele casal, aquela debutante, aquela aniversariante foi lesada para sempre. E a gente está lidando com um momento muito único, né? Não volta atrás, né? Não volta atrás, não tem conserto. Entendeu? Essa é a diferença enorme de ser um arquiteto. A obra pode atrasar, o marceneiro pode não entregar, o jardim não ficou pronto
Evento tem dia, hora e local para acontecer e para dar certo. É isso aí. Ele não tem conserto. É verdade. O que você diria, como manter a elegância e autoridade em celebrações? Bom, primeiro, quando eu falei da doação e a doação de tempo, eu vejo muito cerimonialista, assessor, coordenador, como vocês quiserem chamar, chegando quase junto com o casal no dia da festa. Eu ou alguém da minha equipe vai estar desde manhã lá, checando tudo, se tudo chegou, se tudo está sendo correto, se tudo está sendo executado. Então, essa é a primeira coisa que você tem que doar. O que eu acho elegante hoje em dia é você fazer um evento dar certo sem aparecer, ficando por trás das câmeras e qualquer intempérie, qualquer problema, você resolver com calma e de forma correta e elegante. Eu sempre falo para os meus alunos, rezem para que haja um problema e para que você sempre o solucione da melhor forma possível. Assim você vai mostrar que é bom. Porque quando uma festa também ela dá toda certo, todo mundo acha também que ela foi fácil. É verdade. Então eu acho que tem que ser elegante, dar o protagonismo aos donos da festa. Tem que ser elegante, ser invisível. Tem que ser elegante, estar desde o início e com a roupa de comandante. Você não pode chegar de manhã de camiseta e shortinho, querer mandar na festa, para depois ir para casa, tomar banho e voltar de terno e gravata. Então, se você é um comandante, você tem que estar com roupa de comandante o tempo todo. Então, eu acho que essa postura da elegância vai desde a hora que você chega até a hora que você, no final, conta bebida, embala bolo, guarda docinho, encerra a festa e entrega ela corretamente para o seu cliente. Eu acho isso fundamental. Roberto Cohen é inspiração para muita gente, você sabe disso, né? Quantas pessoas se inspiram em você. É. Alguém foi inspiração para você durante toda essa jornada? Olha, eu digo que uma das coisas que eu tive também muita sorte, quando eu comecei, no Rio de Janeiro, só existiam 2 pessoas que faziam isso. E as 2 foram a minha inspiração também, porque não tinham outras. Uma senhora Helena Brito Cunha. Como? Helena Brito Cunha. Helena Brito Cunha. Tá? Que era uma pessoa que fazia o treinamento das aeromoças da Varig e tudo isso. Trabalhou no Itamaraty. Era a elegância em pessoa. E aí os clientes dela começaram a pedir para que ela ajudasse a coordenar casamento. E tinha a senhora Judite Lips da Cruz. Judite Lips da Cruz. Eu só tinha as 2. Então, eu acho que eu também comecei num momento certo. Fui o primeiro homem do mercado. Tudo deu muito certo. Ali no Rio de Janeiro, um campo fértil, né, com muito tipo de celebração. Casamento, 15 anos, bodas, carioca festeja por qualquer coisa, né? A comunidade judaica, os casamentos, os bar mitzvahs, que são festas incríveis também. Então eu tive toda essa grande sorte de estar no lugar certo e na hora certa. E com essas 2 pessoas para me inspirar, e literalmente, como você disse, elas foram inspiração e não copiação. Porque elas tinham um sistema, eu refinei o que de cada uma eu mais gostava e criei minha própria escola e que hoje em dia eu tenho orgulho de compartilhar com muita gente. Legal, isso aí. Roberto, hoje você está Brasil, internacional, né, Itália, essas visitas todas que você fez, como é que você pode passar a sua visão falando um pouquinho de mercado, de negócios, falando das festas no Brasil, frente ao mercado internacional? Você acha que a gente está acompanhando, o Brasil está na frente? O que você diria? Olha, primeiro vou dizer que essa foi uma das melhores perguntas que me fizeram ultimamente, tá? Não, obrigado mesmo. Porque todo mundo acha que quando eu estou lá fora, eu estou só ou fazendo um casamento ou passeando. Primeiro que eu sou uma pessoa que muito convidado para ir aos congressos internacionais. Por quê?
Um dos congressos que eu vou se chama DWP, Destination Wedding Planners. E eu já recebi prêmio em Dubai, eu já recebi prêmio em Doha, tá? Ele já aconteceu na Itália, já aconteceu em Los Cabos, no México, já aconteceu na Grécia. E eu sou um dos poucos brasileiros convidados sempre, tá? Primeiro, pelo meu network com todo mundo, não é? Então, você sabe que num congresso as pessoas também dizem quem elas querem ouvir, né? E esse congresso ele faz muita estatística. Para nosso orgulho, brasileiros, nós somos o terceiro país que faz as maiores festas do mundo. Primeiro, como isso é cotado, não é só o tamanho da festa, mas o quanto se gasta numa festa, não só em termos de financeiros, mas em termos de detalhes, tá? Porque você vê um casamento na Itália, um casamento na França, um casamento... Eles são muito simples em termos de decoração e tudo. De vez em quando um é grandioso, mas é muito raro. Em primeiro lugar, nós temos o Líbano. Se você for ver, são festas faraônicas. Os decoradores no Líbano chegam a levar 3, 4, 6 meses montando o espaço para fazer uma festa de 600, 800, 1.000 e tantas pessoas, com lugar marcado para todo mundo. É uma coisa do outro. Para fazer um casamento, um evento? Um casamento. Normalmente eles são 3 dias também. Tá? Tem um pré incrível, uma cerimônia que é um outro evento, tá? E um jantar que é um outro evento. Ok? Em segundo lugar, quem está em segundo lugar? A Índia. A Índia. A Índia, nós tivemos ano passado um casamento, né, na Índia que durou 7 dias, um casamento incrível. Teve Shakira cantando um dia, teve Calvin Harris outro dia. Era assim, coisa de maluco. O pré-wedding, eles fecharam um transatlântico para todos os convidados. Foi uma coisa assim do outro mundo. Muitas pessoas. Aquela festa para muitos convidados. Tantas pessoas, porque na Índia, de acordo com a sua casta social, você vai fazer igual. A diferença é que se você vai usar um prato descartável, um prato de louça barata ou uma louça de nori, né? Uma louça Noritake, uma louça sensacional. Então, isso é uma coisa... Em terceiro lugar, o nosso querido Brasil. Terceiro? Em terceiro lugar, nós estamos lá. Ninguém faz as nossas forminhas de organdi, as nossas mesas de doces incríveis, os nossos artesãos brasileiros, os nossos arranjos que são incríveis, nosso pessoal floral. Eu posso citar vários floristas brasileiros que já estiveram nesses congressos aí fora comigo, tá? Fazendo workshop, ensinando gringo. Cita 3 nomes para nós. A gente tem o André Pedrotti, maravilhoso, o Armando Ambrosio, da lá do Rio, nós temos o Juan, da Florarte, gente muito bacana, que tem muito que ensinar, entendeu? E o mais bacana também, ele não fez nenhum curso de floricultura, ele não fez... É tudo raiz. É tudo raiz. É o sangue brasileiro, que é o famoso se vira nos 30, que está sempre procurando uma solução de vida, né? E aí pega o seu, enfim, o seu sucesso, né? O seu dom e transforma ele em sucesso. Então, durante essa sua trajetória toda aí, e essas viagens todas, acaba que você conhece a cultura aí de tudo que é país, né? Isso é uma coisa muito bacana que eu faço nos congressos. Não só apresento a cultura brasileira lá fora, como vendo o Brasil de norte a sul, eventos que eu já fiz em Fortaleza, em Manaus, em Milagres, em Alagoas, em Maceió, no sul do Brasil, em Foz do Iguaçu, no Brasil inteiro, mostro que o Brasil tem. Muito gringo está vindo casar aqui, muito gringo está vindo casar aqui no Brasil, que eu gosto muito, e muitas coisas brasileiras estão sendo copiadas, como, por exemplo, as mesas de doce. Os casamentos no Líbano começaram a fazer as mesas de doce inspiradas nas mesas brasileiras, e é uma coisa que a gente foi trocando também. E eu vou aprendendo muito com eles, porque quando o gringo vem casar no Brasil, ele não quer um casamento exatamente como o nosso. Ele quer o nosso clima,
ele quer a nossa praia, ele quer a nossa vista, ele quer a nossa gastronomia, mas o timing, o cronograma, a cultura e a tradição vai ser seguida. Então, eu já tive que fazer casamento de indianos no Brasil, eu já tive que fazer casamentos de libaneses no Brasil, eu já tive que fazer casamentos americanos, italianos, franceses, aos montes. E eles saem daqui encantados. E a gente vê que esse mercado, né? Então, você acha que o mercado brasileiro, no caso aí, ele está assim aquecido, né? Eu vejo que o mercado de eventos, ele gera muito emprego aqui no Brasil, né? Fomenta muitos negócios. E eu não sei se você sente falta, mas o governo não acha que o governo ele gere alguns benefícios para bufês, decoradores, né? Que venham a agregar mais, porque a gente está gerando empregos, negócios. Você vê, por exemplo, em eventos, o PES, que ele dá, querendo ou não, ele dá um grande desconto aí no imposto, mas ele já está acabando no meio do eventos. Mas para o profissional, decorador, cerimonialista, para o buffet, a gente não tem essa força, né? Você percebe isso? Essa é uma grande tristeza. Eu gostaria de deixar esse mundo vendo a minha classe mais bem amparada, não é? A gente trabalha na bandeira 2, a gente vira as noites, em número de horas, buffet, cerimonialista, banda, todo mundo se desgasta muito e nós não temos nada que nos ampare. E o que você citou aqui do Pérsia é uma das nossas mais recentes grandes tristezas, entendeu? Não ter tido o apoio do governo para isso. Uma grande tristeza. É verdade. Se você fosse citar hoje 2 erros que você considera grande de um profissional numa celebração, ainda que você lida com momentos únicos, né? Quais os 2 erros que se pode evitar? Eu acho que um grande erro é o noivo chegou no altar, como arrumou ela, linda, maravilhosa e tal, e se intrometer na cerimônia, seja de qualquer forma. Noiva está chorando, vai lá e enxuga a lágrima. Você estragou a foto mais linda que era ela chorando. Eu já vi pessoas que postam isso como incrível, maquiando a noiva, passando um blush no meio da cerimônia. Eu acho que toda interrupção quebra a naturalidade, e é isso que a gente está falando. Não é palco. É um show ao vivo sem ensaio geral. Eu só tenho a agradecer. Outro grande erro é a imposição do que você acha certo. Uma coisa é o seu gosto, uma coisa é o seu estilo, tá? Eu acho que isso a gente não tem o menor direito e o menor dever de tentar intervir. Respeitar, né? Tem que respeitar o que a pessoa gosta de comer, de beber e tudo. Roberto, e se ela gosta de girimum com cabochá? Você, um cerimonialista, ou como buffet, vai ter que fazer o melhor com isso. E não dizer, isso não está correto, isso não vai dar certo. Você tem que fazer isso dar certo. Então, isso é um grande erro. As pessoas quererem impor e colocar seu cliente dentro de um script. Não, a gente tem que criar um script novo para cada evento. Você já realizou, sabe nem quantos, né? Nem ideia de quantos casamentos você já realizou, né? De eventos que você já fez. Bom, eu tinha, na época que a gente tinha uma agenda de papel, escrevia tudo, eu tinha uma estante com todas as minhas agendas de todos os anos. No meu primeiro livro, que se esgotou, eu tinha uma página, aliás, várias páginas, com o nome de todos os meus clientes. Depois, o que aconteceu? Eu tive uma infiltração, levou um monte dessas agendas, e aí eu já não tinha colocado isso em computador nem nada, mas eu digo que quando eu passei de 4.000 eventos, eu parei de contar. Isso até o quê? 2 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos? 4.000 a gente passou uns 2 anos atrás. Mais ou menos na época da pandemia. Foi a época que a gente chegou aos 4.000. E com todos esses eventos aí que você já fez, tem algum estilo que você deixou de fazer?
Tem algum que você ainda tem vontade de fazer, mas que não teve a oportunidade, ou já realizou todos que você... Não, eu digo que os que eu quero fazer ainda nem apareceram para mim ainda. Ainda nem apareceram para mim ainda. Tá faltando dinheiro para ele, Eu né? nem sei o que é, mas eu posso uma brincadeira e uma das coisas que o cerimonialista fica muito chateado é quando tá tudo certo, é uma festa formal, que tem mesa para um, lounge para outro e tudo, que o convidado se julga moderno, que o dono da festa se julga moderno e tudo. Mas na hora do vamos ver, todo mundo quer uma cadeira para sentar, todo mundo quer uma mesa, a família de 7 não quer sentar separada, então eu faço uma brincadeira. A minha última festa vai ter um monte de mesa espalhado de tudo que é tamanho pela festa. E na entrada eu vou entregar uma cadeira para cada convidado. E vou falar, sente onde você quiser. Roberto, o que te motiva depois de tanto tempo ainda, tantas realizações? Olha, o que me motiva hoje em dia é, primeiro, curso, palestra, congresso, e estar tentando sair desse mundo sem esse peso de conhecimento, compartilhando, dividindo, tentando ajudar as pessoas a se capacitarem um pouquinho mais, porque eu não tive isso. Eu não tinha um livro, uma aula, uma apostila, eu tive que aprender dando cabeçada. A outra coisa que me motiva, você imagina uma pessoa que eu casei há 30 anos, 15, 16, 17 anos depois eu fiz os 15 anos da filha, e essa menina volta para o tio Cohen querer fazer o casamento dela. Então é uma coisa que eu digo assim, fazer um evento de sucesso, seus amigos vão te dar essa honra, vão te dar esse voto de confiança. Ficar um tempo no mercado com sucesso, um vai indicando o outro e tudo. Agora, transcender de geração em geração, de década a década, com esse nível de respeito, então eu acho que eu devo muito a todo mundo que ainda me contrata, que mantém minha agenda cheia, que me dá esse crédito. Então, eu tenho a obrigação de continuar motivado e de fazer cada casamento como se fosse o primeiro da minha vida. O dia que eu não estiver nervoso na hora, é a hora de parar. E eu acredito que você, se Deus dá missões para pessoas, né? Porque isso que você faz, que é dar esses cursos, compartilhar, você está deixando um legado. E a gente precisa desse legado, porque a gente precisa de pessoas que tenham todo esse teu know-how, toda essa tradição que eu acho que você resgata, sim, né? Para esses princípios, para quê? Para a gente exatamente manter essa linha, né? E esse legado que você está deixando é muito importante, de verdade. Eu quero agradecer de verdade esse momento com você, tá? Dizer assim, o quanto eu sou admiradora, eu te sigo também. Eu trabalho remoto 24 anos, eu nas minhas horas vagas fazia decoração, tenho buffet também. Então, assim, eu sempre fui uma admiradora do seu trabalho. Trabalho muito no ramo artístico, como a gente conversou na semana passada. E a gente sabe o quanto precisa de pessoas que tenham esse tato que você tem, que tenham essa descrição quando é necessária que você tem. E eu acho que é por isso que se diferencia mesmo, acho que é por isso mesmo que é requisitado, né? E eu, assim, eu realmente quero deixar para você o meu agradecimento por esse momento com você. Você, no meu podcast do Pode Idealizar, você era uma das pessoas que eu mais queria ter nesse momento. Obrigada por estar aqui com a Eu gente, te agradeço. tá? O público, eu tenho certeza que hoje os ouvintes ganharam muito aqui dicas com você aqui nesse momento, tá bom? Muito obrigado a você e que a gente esteja aqui juntos com mais novidades em breve. Amém. E é isso aí, gente. Então, segue o canal, ativa o sininho e vamos juntos idealizar e realizar Roberto Cohen.